Boa tarde, turma. Tudo bem? Hoje, então, nós vamos mudar um pouquinho o nosso assunto. Nós falamos em direitos, deveres, responsabilidades. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dinheiro, tá? Nossas cédulas, nossas moedas. Então, o dinheiro no nosso dia a dia, tá? É na apostila na página 19. Então, diz assim: o dinheiro é importante para a nossa sociedade. Precisamos dele para termos nossa moradia, alimentação e vestimenta. Ele é usado como valor de troca para o trabalho das pessoas, para a compra de mercadorias e outras coisas. Existem vários tipos de dinheiro: papel, moeda e até mesmo dinheiro virtual. Todo país tem o seu dinheiro. O do Brasil é o real. Vamos conhecê-lo um pouco mais. Então, aqui nós temos a imagem das cédulas, né? Aqui de 100, 50, 20, 10, 5, R$2. E aqui as moedinhas. Agora também já foi lançada, né? A cédula, a nota de R$200, né? Mas aqui no livro ainda não aparece, porque foi há pouco tempo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o dinheiro, que está sempre no nosso dia a dia para tudo, né? E na página 20, então temos atividades relacionadas a isso, as notas e as moedas. Aqui diz assim: Joana aprendeu com a sua família que usar o dinheiro de maneira consciente é um dever de todos. Ó, novamente falamos em dever, né? Joana verificou em seu cofrinho quanto conseguiu guardar nessa semana. Use as moedas que você destacou no anexo 1 na tarefa de casa. Então, a prof pediu, né, na tarefa que vocês destacassem que em algum momento nós iríamos usar. Então, esse momento é hoje, né? Então, olha aqui. Nós temos 4 moedinhas aqui de 5 centavos, tá? Observe as moedas de 5 centavos. Quanto Joana tem em moedas de 5 centavos? Se juntar todas elas, quantos centavos a Joana vai ter? Ela pode trocar por moedas de 10 centavos? Será que eu posso pegar essas moedinhas e trocar por de 10? Sim ou não? Se sim, por quantas? Se eu tenho aqui 4 moedinhas de 5 eu quero trocar por de 10, quantas moedinhas eu vou ter que receber de 10 centavos? Veja as moedas de 10 centavos agora. Tá aqui embaixo. Quanto Joana tem em moedas de 10 centavos? Somando todas, né, gente? Ela pode trocar por moedas de 25 centavos? Se sim, por quantas? Ela pode trocar essas moedas por moedas de 50 centavos? Se sim, por quantas? Também, tá? Podem pegar as moedinhas que vocês destacaram para auxiliar vocês. Ou até quem tem cofrinho, né, e quiser pegar as moedinhas de verdade ali só para calcular, também pode. É bem importante agora usar esse material, tá? Observe as moedas de 25 centavos. Quanto Joana tem de moedas de 25? Quantas são? Qual o valor que dá isso aqui? Ela pode trocar por moedas de 50 centavos? Se sim, por quantas? Ela pode trocar por moedas de R$1? Se sim, por quantas? Quantos centavos equivalem R$1? Quantas moedinhas, quantos centavos tem na moedinha de R$1? Veja as moedas de 50 centavos. Tá aqui. Quanto Joana tem em moedas de 50 centavos? Não é dizer quantas moedas, 2 moedas. É o valor que dá as 2 moedas juntas, tá? Ela pode trocar por uma de R$1? Se sim, por quantas moedas de R$1 ela trocaria? Quantas moedas de 10 centavos ela pode trocar para ter uma moeda de 50 centavos? Quantas moedas de 25 centavos ela pode trocar para ter uma moeda de 50 centavos? Então,
quem tiver dificuldade, peguem as moedinhas e façam, né, na mesinha de vocês, esse cálculo para ter mais facilidade. Às vezes no mental fica bem difícil, certo? No 5, agora que Joana separou as moedas, vamos ajudá-la a contar quantos reais ela guardou nessa semana. Então, ela abriu o cofrinho dela e organizou, então, as moedinhas lá que ela conseguiu guardar. Qual o valor que tem nessa e nessa? E aí, aqui a perguntinha de baixo vai querer saber quanto que ela conseguiu ao todo guardar. Quanto ela tinha nesse cofrinho, então, tá? E na semana anterior, Joana tinha guardado R$2,75. Represente esse valor com desenhos de moedas. Então, aqui vocês vão ter que dar um jeito, ó, de usar as moedas e distribuir nos quadrinhos de forma que dê R$2,75. Vamos supor que aqui vocês queiram botar duas moedinhas de R$1. Desenha lá, ou duas moedinhas. Aqui uma de 50. Então, em cada espacinho vocês vão desenhar uma moeda e todas juntas vão ter que dar o valor de R$2,75, certo? E aí, na página 23, a gente vai falar um pouquinho sobre uma história, as moedas mágicas. Você vai ouvir a história de dois vizinhos, um rico e outro pobre. Mas ao surgir uma mochila, a vida de ambos sofrerá uma mudança surpreendente. Como você acha que uma mochila pode mudar a vida desses dois vizinhos? Como será que a história vai terminar? Então, vamos imaginar, né? Se um era pobre, um é rico, nós estamos falando em dinheiro, né? E já diz as moedas mágicas, a gente já pode imaginar sobre o que vai ser essa história, não é mesmo? Então, o nome da história é A Mochila de Ouro. Dois vizinhos bem-humorados, um pobre e um rico, gostavam de pregar peça. Pregar peça é fazer brincadeira, né? Enganar, mas assim, sem maldade. Um no outro. Um dia o pobre foi à casa do rico pedir um pedaço de terra para plantar. O rico deu ao amigo a pior área que tinha. Provavelmente aquela no meio da terra dura e seca, né? A pior parte. A gente sabe que para a plantinha vir, né? A terra tem que ser fofinha, úmida. Então esse amigo ele deu no meio da terra dura e seca. O pobre encontrou uma mochila cheia de moedas de ouro. Como a mochila se encontrava nas terras do amigo, o pobre foi direto à casa do rico contar o que tinha no terreno dele. O rico proibiu o pobre de usar suas terras e correu ao terreno para tomar posse da riqueza. Mas ao chegar ao encontro, encontrou apenas uma casa de marimbondos. Achando que tinha sido enganado, enfiou-a num saco e foi para a casa do pobre. Lá chegando, gritou: "Compadre, fecha as portas e deixa apenas uma banda da janela aberta." O pobre fez o que o vizinho pedia. O rico jogou o saco e gritou: "Agora fecha a janela, compadre." Assim que o saco caiu no chão, os marimbondos se transformaram em moedas de ouro. Do lado de fora, o rico ouviu o som do metal e pediu: "Compadre, abra a porta." E o pobre respondeu: "Socorro! Os marimbondos estão me matando." E deu uma gargalhada. O rico foi embora, percebendo que o feitiço tinha se voltado contra o feiticeiro. E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ridículo. Então, tomar posse é pegar para si e ridículo que causa riso, né? Então, um quis pregar a peça no outro e acabou se dando mal, né? Então, agora, essas atividades vão ser sobre essa história que a prof contou, da mochila de ouro, tá?
Quem são os personagens da história que você acabou de conhecer? Segundo o texto, o que o vizinho pobre foi pedir ao vizinho rico? Para pregar uma peça no vizinho pobre, que tipo de terra o vizinho rico deu para ele plantar? E o que o vizinho pobre fez quando achou a mochila do terreno? Ele fez a coisa certa, né? Vocês não acham que ele poderia muito bem ter pego a mochila, ter ficado em silêncio, o amigo rico nem ficaria sabendo. Mas como foi nas terras dele, né? Ele achou correto avisar o amigo rico. E mesmo assim o amigo rico quis pregar uma peça, né? E aí no número 5, a mágica do que havia dentro da mochila aparecia diferente para cada personagem da história. Assinale 1 para o que aparece quando o vizinho pobre abre a mochila e 2 para o que aparece quando o vizinho rico abria a mochila. Então, quem viu marimbondos foi o amigo rico ou o amigo pobre? Quem viu moedas de ouro, o amigo rico ou o amigo pobre? Quem na história levou a maior peça? Que mensagem essa história quer passar pra gente? 8. Com a ajuda do professor, releia o trecho da história. Então, lá chegando, gritou: "Compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta." Então, pinte agora de amarelo todos os sinais gráficos que aparecem no trecho acima. Agora copie esses sinais nos quadrinhos abaixo. Quais são os sinais gráficos, gente? Quais aparecem? Aqui, sinalzinho de 2 pontos. O hífen. Quando aparece aqui, ó, as aspas, é porque no texto eles estão repetindo a fala de algum personagem. Então, quando eu quero repetir a fala de algum personagem, eu coloco entre aspas, ali aquele risquinho, aqueles 2 risquinhos bem em cima. A gente coloca no início da fala e no final da fala, né? E aqui terminou a frase e apareceu o quê? Que sinalzinho é esse aqui? Um ponto final, né? Quando termina a frase tem um ponto final. Mas quando a gente está lendo uma frase e a gente precisa assim dar uma descansada para conseguir terminar de ler ela, normalmente nós colocamos esse sinalzinho aqui, conhecido por vírgula. É onde a frase não terminou, mas é sinal ali que nos permite dar uma descansada e voltar à leitura, tá? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4 sinais gráficos, né? Vamos ver se tem mais um. Opa, tem mais um. Aqui a prof não tinha visto, ó. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. A prof só achou 5 aqui, tá? E aí, então, a gente vai copiá-los aqui, certo? A não ser que as aspas estão repetidas. Pode ser que foi colocado para repetir elas, tá? Mas, então, vocês coloquem, então, copiem e coloquem aqui, certo? Na 9, pede que vocês representem com o desenho o seguinte trecho da história. Lá chegando, gritou: "Compadre, feche as portas e deixe apenas uma banda da janela aberta." O pobre fez o que o vizinho pedia. O rico jogou o saco e gritou: "Agora feche a janela, compadre." Então, vocês vão fazer o desenho desse trecho da história e depois aqui embaixo, ó, vocês vão escrever uma frase para representar o desenho que vocês fizeram. Vocês vão escrever com as palavrinhas de vocês, aí não é copiar do texto, vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá? E aqui, então, exercício de revisão, né? O em casa.
Complete a segunda coluna do quadro com o valor em centavos, correspondentes às moedas. Então, quantos centavos tem aqui, quantos aqui. A gente completa, então, com o valor. Pinte de azul todos os sinais gráficos do trecho abaixo. Então, vamos vendo. Sinais gráficos são todos aqueles que não são as letrinhas, né? Letrinhas não são sinais gráficos. Então, a vírgula, o travessão, os 2 pontos, vamos ver, ponto de exclamação, ponto final. Esses a gente vai pintar com o lápis de cor azul, certo? Então, por hoje é isso. E às 2 horas nós temos a live com a pastora Emerlinda, que vai falar um pouquinho sobre a vida de Lutero, certo? Espero vocês lá. Ó, um super beijo e fiquem com Deus.